Olá, boa tarde. Meu nome é Milta Margarete Barbosa. Eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia, estou no 8º período e hoje eu venho aqui gravar uma aula, sobre Geografia do Mundo Contemporâneo, que é a nossa disciplina, uma das disciplinas, desse semestre, cujo docente, o nosso professor, é o professor Queiroz Neto. Então, a Geografia do Mundo Contemporâneo, num primeiro momento, nós fomos convidados a analisar um texto, um trabalho da autora Inês Hennig. Então, essa autora, ela vem trazer alguns conceitos, Primeiro ela questiona o que seria, então, de fato, esse mundo contemporâneo, Conceito, então, de contemporaneidade, compreender, como que se dá esse tempo, comparar, o termo, o conceito contemporaneidade e pós-modernidade é a mesma coisa, não é? O período moderno objetiva a obtenção de liberdade sob a orientação da razão ou a tecnologia industrial foi uma condição básica para que a sociedade ocidental pudesse ser a civilização mundial. Ou seja, ela vem trazer essa discussão sobre a tecnologia, envolvida com a razão humana, até nós chegarmos a tratar propriamente dito do conceito de contemporaneidade. Aqui, ó, nesse slide, todos esses slides, também eu disponho de fichamentos, porque todo o texto foi orientado pelo professor Queiroz Neto para que nós pudéssemos fazer um fichamento. Então, são 3 textos, que nós vamos estar analisando, e os 3 textos foram fichados, eu fiz o fichamento, então, quem desejar, ter o fichamento para poder acompanhar com mais propriedade, eu também posso disponibilizar. Essa autora, Inês, então, ela vem falar sobre a Idade Média moderna, como que se deu essa passagem, essa concepção, do indivíduo soberano, centrado em si mesmo, unificado, dotado de razão, consciência e poder de ação, essencialmente, mesmo ao longo de sua trajetória no mundo, significou uma ruptura com a tradição teocentrada secular, Então, ela vem nos colocar, essa questão da reforma protestante também, sobre essa aproximação de Deus, do homem, e quando ele se aproxima de Deus, e depois quando ele volta para si mesmo, para sua razão. Depois a autora vem falar sobre o conceito de pós-modernidade em si, Então ela fala que a análise de contemporaneidade suscita ideias de ruptura, Então, o que é moderno rompeu com alguma coisa que não era moderna, Essa é a ideia que a gente tem. E com isso se instala uma nova ordem, igual ela propõe, aqui na análise, em função das transformações que se tem processado na sociedade. Entretanto, no âmbito acadêmico, não existe consenso quanto a estarmos vivendo em um novo período histórico, com princípios organizadores próprios e suficientemente diferente daqueles característicos da modernidade. Então, tem esse paradigma, de que quando começa o pós-modernidade, quando é considerado, aquilo que transcendeu uma era. Então, a autora visa tratar sobre isso, também, nos fazer refletir, nos convida a refletir. Aí, depois, ela traz alguns autores, como Lyotard, Baudrillard, Mafsoli, que trazem também esses conceitos de pós-modernidade, e alguns marcos, como, por exemplo, esses 2 autores, o Lyotard e Baudrillard, vai falar muito para a gente sobre... Lyotard, na verdade, vai falar para a gente sobre o colapso, dessa nova visão de mundo, Ele propõe que a gente analise o âmbito do novo conhecimento que essa pós-modernidade nos traz, e já o Baudrillard, ele nos faz analisar, as fronteiras
que foram se diluindo, né, entre uma passagem de um período e outro. Já Maffesoli, em 1998, ele propõe que a vivência pós-moderna constitui-se a partir do retorno ao local, da importância, né, dessa condição com a terra, que os indígenas, eles nos demonstram muito, né? A gente pode identificar, né, nas aldeias indígenas, né? E, em seguida, a autora desse trabalho, ela cita, né, o Bauman, né, que é muito conhecido atualmente, né? Bauman, que trata sobre os tempos líquidos, né? Sobre tudo ser, né, muito muito líquido mesmo, né? Ele aponta que o princípio do prazer reina, né? E a identidade constitui-se acionada por desejos e prazeres assim momentâneos, né? Então ela cita que esse pode ser né, dos motivos que nos faz acreditar no pós-moderno. Em seguida, a autora cita Veiga Neto, né, que discute a relação entre ciência e pós-modernidade, e caracteriza o pós-moderno como uma perspectiva que rejeita o pensamento totalizante, né, os referenciais universais, as transcendências e essências, desbancando a razão moderna e buscando razões regionais particulares. E no próximo trabalho que a gente vai analisar, a gente vai ver muito esse conceito de espaço, de lugar, né, de espaço, de lugar, de paisagem, né? Então, um trabalho está ligado ao outro nessa análise, né, desse mundo contemporâneo, né? E Veiga Neto foi muito bem colocado pela autora, né? Porque ele vai analisar essa busca dentro ali daquele contexto territorial. Em seguida, a autora vai falar sobre Foucault, né, que revolucionou a história. Esse autor, ele mesmo ia se auto-questionando, né, ao longo das suas obras. Ele mesmo colocava em xeque seus próprios pensamentos, né? Então, falar dele, a gente vai falar de problematização da própria posição da gente enquanto sujeito. Depois, a gente já vai chegar nesse trabalho de percepção ambiental e a geografia das emoções, que eu achei assim fantástico. Eu não sabia, né, que existiria geografia das emoções. Eu achei surpreendente, né, enquanto estudante, chegar nesse ponto da geografia. Então, o professor Queiroz Neto, ele nos pediu para analisar esse texto, né, de Aldane Braz Carvalho. Essa autora, primeiramente, ela vai nos fazer refletir, né? Ela nos pede para refletir sobre o que seria espaço, lugar e paisagem. Então, ela cita Tuan, 2013, né? Espaço e lugar indicam experiências comuns e seu significado, às vezes, se fundem. Mas o espaço, ele fala que é mais abstrato, enquanto que a noção de lugar se refere a centros aos quais atribuímos valor, ou seja, o lugar é o espaço dotado de valor. E a paisagem é aquilo que codifica esse espaço e esse lugar, né? É a parte física do lugar e do espaço, sendo que o lugar ele seria mais íntimo e o espaço um pouco mais abstrato na visão dos autores. Em seguida, o trabalho ele continua nos pedindo para analisar, né, alguns conceitos de Tuan, que pede que a gente analise, né, essa percepção ambiental que vem dar esse sentido de geografia das emoções. Ele existe a partir da visão, do tato, da audição, do olfato, que ele traduz como traços comuns em percepção, né? E eu achei muito interessante que os aparelhos sensoriais que percebem esse ambiente, né, eles são filtros comuns a todas as pessoas, né? Em seguida, a autora fala: dessa forma, os sentidos do corpo humano têm papel fundamental para a percepção ambiental, né?
Então, de maneira geral, a gente vai precisar do nosso corpo para a gente perceber esse ambiente. E é bastante complexo, embora não pareça, né? Então, aqui a autora fala, né, que de maneira geral, o clima percebido pode ser bem diferente das análises climatológicas, baseada em séries sistemáticas de dados meteorológicos, de modo que a percepção climática também pode ser influenciada pelo modo de vida, pela situação social e econômica, o lugar de residência, e entre outros exemplos, né? A autora continua falando sobre essa percepção climática, e então ela vai falar, né, sobre como o homem do campo ele vai perceber a terra e um homem da cidade, né? Então a autora fala, né, cita exemplos que o homem do campo existe um sentimento de fusão do ser humano com a natureza, né? Enquanto na cidade, por exemplo, né, trabalhadores do segmento, por exemplo, que pratica esporte, né? Ele olha o tempo a favor de si mesmo e não em favor da terra, como seria o homem do campo, por exemplo, que ele precisa que molhe a terra, né? E aquele que pratica esporte, não. Ele olha o tempo, se chover vai prejudicar a mim, né, enquanto ser humano, desenvolver tal atividade, né? E essas contraposições são bastante interessantes também. Aí a autora também cita Sartori, né? Ela fala que há dois processos que se interrelacionam durante a percepção climática. No primeiro, os estímulos externos, né? E em segundo, a percepção desses estímulos. E, por conseguinte, né, nós chegamos sobre as emoções que são geradas por essas percepções, né? E os lugares, contribuições da geografia para um debate interdisciplinar. Aí já é um terceiro trabalho, mas que também está em consonância com o trabalho anterior, né, da autora Márcia Alves Soares da Silva. Então, na visão da geografia, o espaço geográfico diz respeito tanto à esfera material, né, que seria as construções, etc., mas também imaterial, né, que seria o nosso envolvimento com o lugar, com as nossas memórias, experiência de vida, lembranças, emoções. E ela vai falar que esse envolvimento com o lugar vai ser fundamental para a geografia, para se construir como uma ciência moderna, né? E novamente, aí a gente volta lá no primeiro trabalho sobre o conceito de modernidade, contemporaneidade, pós-modernidade, né? Então os trabalhos se interrelacionam. E essa noção aqui de geografia das emoções me lembra muito o envolvimento do indígena, né? Porque eu trabalho numa aldeia indígena, então a gente percebe a importância do território, o quanto que tem esse envolvimento emocional, né? Com o lugar, com o espaço. Então, é visível, né, dentro de um território indígena. Aí a autora cita Bond, né, 2005, esse interesse, né, recente em discutir as emoções na geografia e a contribuição que isso traz, né, para a geografia tradicional. Então, pensar as emoções na geografia permite compreendê-la numa perspectiva de relação. Isto é, não está localizado somente no indivíduo, mas também na relação dele com aquele espaço. E ela cita que um papel fundamental de geografia humanista no debate sobre as questões subjetivas e, por conseguinte, afetivas na geografia. Foi repensar as categorias espaciais. Então, eu acredito que esse estudo da geografia, que é essa relação, ela é muito importante a gente perceber, porque como que nós vamos analisar um espaço sem a gente analisar como o indivíduo, qual é a sua história ali com aquele ambiente, né? É a mesma coisa da nossa história com a nossa casa, a nossa história com o nosso bairro, né? E por aí vai. Em seguida, vai vir o conceito de espaço vivido, né? Que a autora fala sobre o nosso cotidiano, né? Independente da gente ser geógrafo ou não. O surgimento dessa ideia, quando que ela começa, que foi lá em 1960 na escola francesa, que teve influência da escola norte-americana. Em seguida, a autora vai citar conceito de lugar de novo, né? Então, o lugar ele pode adquirir profundo significado para o adulto, mediante contínuo acréscimo de sentimento ao longo dos anos. Olha lá,
Ali ela fala, né, cada peça dos móveis, né, que foi do autor Tuan, na verdade, cada peça dos móveis herdados, ou mesmo mancha na parede, tudo tem uma história, né? E a geografia das emoções vem enfatizar isso, né? De acordo com Bond, muitos trabalhos da geografia humanista estavam interessados nos sentimentos, como amor, ódio, prazer, culpa, tristeza, raiva, evocados por lugares. No entanto, seu foco não foi o de problematizar ou conceitualizar as emoções. Por fim, né, nós já estamos chegando ao fim aqui. Rouco afirma que a geografia emocional estuda as partes do mundo que estão gerando as emoções, em que o homem, com a sua riqueza de experiência cultural e histórica, tornou o ponto de referência central dessa realidade. Por fim, né, podemos falar que a geografia das emoções é uma geografia do espírito dos sentimentos, mas também dos sentidos, dedicada às modalidades sensoriais que integram nossa experiência no mundo. Por exemplo, quantos de nós decidimos, né, a nossa profissão como geógrafo baseado na nossa emoção com a Terra? É o meu caso, por exemplo, né? Ao estudar essa apostila, eu vi que eu decidi fazer geografia pela minha emoção infantil com a terra, a experiência que eu tive com a terra, com meus pais, né? Principalmente com meu pai, né? Que ele era um homem do campo, ele era envolvido com a terra. Então, isso me traz emoções, né? Sentimentos prazerosos. Então, o quanto que isso me levou a fazer o que eu faço hoje, né? A escolha da minha profissão. E por que eu tenho esse elo tão grande com a Terra, né? A Geografia das Emoções vai explicar isso, eu achei isso fantástico. A geografia das emoções, então, ela vai ter início, né, com o livro Emotional Geographies, publicado na Inglaterra, no ano de 2005, né, e marca esse início das discussões da geografia das emoções. Eu estou tentando conseguir até esse livro para eu ler, né, que são 16 artigos, são autores diferentes, como geógrafos, né, sociólogos, psicólogos, economistas, filósofos. O livro foi dividido em 3 sessões, né, e deve ser bastante interessante. Então, a grande contribuição da geografia das emoções é inserir no debate a categoria espacial para compreender de que maneira a nossa relação com o espaço não é passiva. Então, não é algo que está lá isolado, né? Tem essa inter-relação, né? Mas que nos relacionamos com os espaços, as paisagens, lugares também por questão emocional. Há, portanto, um algo a mais nessa relação, que dificilmente pode ser compreendido a partir de teorias gerais. Então, a gente não pode simplesmente colocar né, um conceito e definir isso para todos. Não, cada um vai ter seu histórico, né? Que colocamos os sujeitos dentro de categorias pré-definidas, isso é impossível, né? Ignorando o conteúdo pessoal de cada um, as singularidades da vida e as experiências únicas que cada pessoa vive com os lugares de sua vida cotidiana. Com isso, a gente encerra essa aula, né? Lembrando que sempre quando a gente quer definir, né, um marco, definir um conceito, há que se pensar em diversos fatores, né? Nós não podemos ter essa visão fechada, né? Tem que ser uma visão aberta. A geografia humanista, ela trouxe muito, né, dessa visão ampla, né, dos geógrafos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses 3 artigos também está disponível para leitura, os fichamentos, conforme eu disse, né, e mais esses slides. Foi muito bacana estudar sobre geografia da contemporaneidade, sobre esse prisma, né, das emoções, do marco, do conceito mesmo, né, de contemporâneo, que eu nunca tinha parado para pensar sobre a diferença que poderia haver entre contemporâneo e pós-moderno, né? Então, são distinções que a gente tem que, pelo menos, ter uma noção, né? Enquanto geógrafos. É isso. Boa tarde, brigadão, pessoal. Vou parar a apresentação e parar a gravação. Até mais, até a próxima.